E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Estamos lá, olha só, na nossa 23ª aula. Ok, gente? E a mensagem que eu vou passar para vocês hoje é sobre saneamento básico, que se inicia-se na página 208. Tranquilo? Então, sem mais delongas, caneta e papel na mão e vamos anotar a nossa agenda, né? Conteúdo saneamento básico e doenças transmissíveis que são diretamente relacionadas com a falta de saneamento básico, né, gente? Então vamos ver esses dois assuntozinhos, né? Vamos ver um pouco sobre saneamento básico e essas doenças que elas são diretamente relacionadas com a falta de saneamento básico. E vocês irão fazer as atividades da página 222 e 223, tá, gente? Mas, antes de entrar no método, vamos fazer a correção das atividades da página 207 e 206. Então, acompanha aí no livro de vocês, tá? Vamos lá. Analisa as sentenças abaixo e escreva V para verdadeiro e F para falso. Então, primeira questão já é falsa, gente. Ó, ele diz assim, ó. Todas as doenças existentes atualmente podem ser prevenidas pela vacinação. Pessoal, nem todas, né? A gente sabe que o mundo ele é repleto de doenças, né? Inclusive, aí atualmente temos a coronavírus, que nem vacinação para isso tem, né? Então, gente, é falsa, tá? Nem toda existência atualmente ela tem vacina para tal. A outra, ó, para doenças como a poliomielite, a melhor prevenção é a vacinação das crianças. É correto, gente, tá? A poliomielite é uma doença gravíssima, né? E causa a morte de muitas crianças, tá bom, gente? Então, a melhor prevenção é a vacinação. A gripe é uma doença transmissível. Isso também está certo, né? Sabemos que a gripe é uma doença transmissível, né? Que passa de uma pessoa para outra através de vírus, tá certo? A vacina estimula o organismo a produzir anticorpos, prevenindo uma determinada doença. Está correto, gente, tá? A vacina é exatamente isso. Ela estimula o seu corpo a produzir o próprio antídoto contra aquele vírus, certo? A vacina é importante apenas para as pessoas que é vacinada. E não, gente, tá falsa. Por que tá falsa, pessoal? Porque as vacinas, elas não são importantes apenas para as pessoas imunizadas. Por quê, gente? Porque ao prevenir que uma determinada pessoa desenvolva a doença, diminui-se a possibilidade de outras pessoas também ficarem doentes. Tá, gente? Por isso, a gente deve reduzir a circulação do agente causador, né, ou dos vetores da determinada doença que a gente está tratando no ambiente. O sarampo, por exemplo, gente, ele é uma doença de transmissão indireta, né, que ela é transmitida por meio de secreções que são contaminadas, como suor, saliva, lágrimas, certo, gente? Ou sêmens, né? Ou mesmo muco feminino, enfim. Pois bem, gente, vamos lá continuar. Dependendo do modo de transmissão da doença, existem diferentes maneiras de prevenção. Exatamente, pessoal. A gente vai entender que existem vários tipos de maneiras de prevenir uma determinada doença. O simples hábito de lavar as mãos, né, sempre, quando você for comer alguma coisa ou tocar em alguma região da sua face, né? Isso já evita muitas doenças, tá? O sarampo é uma doença de transmissão indireta, mais especificamente transmitida por vetores. Não, gente, o sarampo, ele, como a gente acabei de dizer, ele sim é uma doença de transmissão indireta. Porém, pessoal, eles não são transmitidas por vetores, né? Eles são transmitidas por secreções contaminadas, como salivas, por exemplo, tá? Agora vamos para a segunda questão, gente. Ó. Faça uma pesquisa sobre as vacinas BCG e VOP e, em seguida, ligue de azul as informações referentes à vacina BCG e de vermelho as referentes à vacina VOP, né? Então, pessoal, quem não conseguiu fazer, é bem simples, gente. Ó, você vai ligar de vermelho, tá? Tudo que está relacionado à vacina VOP. Eu até coloquei também
um quadradinho de vermelho aí para vocês conseguirem visualizar, certo? E tudo que está relacionado à vacina BCG de azul, tá? Ó. Eu vi aí no grupo que teve gente que não conseguiu fazer, que não entendeu, tá? Mas era só ter lido com calma aí, que era só isso mesmo, tá, gente? Então vamos lá. Ó. A vacina BCG, a doença dela é a tuberculose, né? O agente causador é uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, né? E o modo de aplicação, gente, para o tratamento é injetável, certo? Que é a vacina, né? E ela é administrada por meio de injeção, tá certo? E a fase da vida que a pessoa tem mais tuberculose é criança, mas pode ser também em uma fase adolescente e pode ser também uma fase adulto, tá? Não tem fase adequada para a tuberculose. Qualquer momento você pega. Geralmente são as crianças que têm a imunidade mais baixa, tá, pessoal? E a VOP, pessoal? A vacina VOP, a doença que ela vai tratar é a poliomielite, né? O agente causador é o poliovírus, tá, gente? Ela é administrada de modo de via oral, que são aquelas gotinhas que são dadas, né? Inclusive, há pouco tempo estava em campanha, né? As crianças até 5 anos tinham que tomar essas gotinhas. Inclusive, minha filha tomou. E na fase da vida, pessoal, é criança, tá? Ela é desenvolvida, a poliomielite, mais na fase da vida de criança. Ok, gente? Vamos lá para a terceira questão. O filme Osmose Jones, uma aventura radical pelo corpo humano, aborda a vida de Frank, um personagem que, entre outras características, não apresenta hábitos de higiene adequados. Certo dia, Frank fica doente e entra em ação Osmose Jones, um glóbulo branco do organismo de Frank, que tenta protegê-lo, né? Então, o item A fala o seguinte, pessoal. A Osmose Jones é uma célula de defesa do organismo de Frank. Ou seja, ele faz parte do sistema imunológico, né? E pergunta, qual é a importância desse sistema para os seres humanos? Pessoal, o sistema imunológico, gente, eles são formados por tecidos, por células e também por moléculas, que, entre outras importâncias, eles garantem a resistência, né, contra doenças infecciosas. Tá, pessoal? Então, o sistema imunológico dos seres humanos são extremamente importantes. B. Os glóbulos brancos ou leucócitos são células responsáveis pelas defesas do organismo. Entre os diferentes tipos de leucócitos, podemos citar os linfócitos B. Qual é a importância dos linfócitos B para o organismo? Gente, os linfócitos B, eles são responsáveis principalmente por produzir os anticorpos e também as proteínas que atuam, né, reconhecendo e promovendo a eliminação de agentes invasores do organismo, ou evitando que eles se liguem à célula do hospedeiro, né? No caso, a pessoa acometida pela doença, certo? E C, gente, isso é uma pesquisazinha bem básica, né? Uma das características de Frank é a falta de higiene. Então, marque com um X nas doenças abaixo, né? Cuja transmissão ela está relacionada a hábitos de higiene inadequados, né? E, se necessário, faça uma pesquisa. Mas aqui a gente não precisa nem pesquisar, né? Já vai marcando aí, ó, o cólera, esquistossomose, amebíase e teníase. A dengue, pessoal, ela, apesar de ter hábitos, né, de higiene, às vezes você pode lavar as mãos, enfim, né, pode limpar o seu quintal, certo? Mas mesmo assim você pode pegar dengue, né? Porque às vezes o seu vizinho, a falta de higiene do seu vizinho pode causar a doença, né? Pode causar a dengue, certo, gente? Limpar quintal é uma forma também de higiene, né? Querendo ou não querendo. É um hábito de higiene. E a febre amarela, pessoal, que é também ocasionada através de um mosquito, né?
que fica mais na floresta, tá, gente? Então, que é aquele mosquito lá, o mosquito prego, né? Que a gente viu nas aulas anteriores, tá bom, gente? Então, marque aí todas menos dengue e febre amarela. Bom, quarta questão. Relacione as duas colunas corretamente escrevendo ao lado de cada doença a letra do tipo de transmissão correspondente. Então, aí eu tenho transmissão direta e transmissão indireta. Resfriado, pessoal, é transmissão indireta ou transmissão direta. Resfriado é B, gente, é transmissão direta, né? É de uma pessoa para outra, tá certo? Cólera, pessoal, transmissão indireta. Você pega cólera através da água contaminada, né? Hepatite A, da mesma forma, transmissão indireta. Tuberculose, transmissão direta. HIV, transmissão direta também. E giardia, transmissão indireta, né? Então aí você tem 3 indiretas e 3 diretas. Ok, gente? Bom, esse foi nosso exercício. Vamos ver quantos minutinhos aqui falta. 11 minutinhos. Vamos lá. Como o saneamento básico ele pode ser relacionado à prevenção de doenças transmissíveis? Vamos entender aqui, pessoal, como é que ele pode estar relacionado a isso, né? Entenda, gente, que o saneamento básico e como ele pode ser relacionado às doenças transmissíveis, vocês podem comentar que muitas dessas doenças elas são transmitidas pelo contato ou pela injeção de água contaminada. Então, o saneamento básico, por sua vez, eles incluem medidas que garantem a coleta e o tratamento, né, de água e esgoto. Bem como, gente, a coleta e a destinação adequada de resíduos sólidos, né, que são os lixos que são produzidos por nós, e isso reduzem a chance de micro-organismos causadores de doença mesmo, né? Que esses micro-organismos, eles contaminam a água, o solo e os alimentos. Então, gente, consequentemente, reduzem-se as possibilidades de doenças transmissíveis que acometem os seres humanos, né? Então vamos ler essa reportagem aqui, ó. Em todo o mundo, cerca de 3 em cada 10 pessoas, em um total de 2,1 bilhão, tem acesso à água potável em casa, e 6 em cada 10, ou seja, 4,5 bilhões, carecem de saneamento seguro, de acordo com o novo relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, né? Divulgado nessa quinta-feira. Né? Isso aqui é uma publicação de 13 de julho de 2017, já tem um pouquinho mais de 3 anos, né? Então, como resultado, gente, todos os anos, 361 mil crianças com menos de 5 anos morrem devido à diarreia. E o saneamento deficiente e a água contaminada, eles também estão ligados à transmissão de doenças como cólera, por exemplo, disenteria, hepatite A e febre tifoide, né? Então, como isso aqui foi em 2017, com certeza de lá para cá já morreu muito mais gente, né? Então, vamos entender aqui, gente, ó. Como você pode perceber, o texto da reportagem acima, né, o acesso ao saneamento básico ele está diretamente relacionado a doenças transmissíveis, como cólera, disenteria, hepatite A e febre tifoide. Mas afinal, pessoal, como é possível toda essa relação? É bem simples, gente. Ó. O saneamento básico ele é um conjunto de medidas adotado por estados ou municípios que visa, entre outras finalidades, prevenir doenças, né, e promover a saúde da população, melhorando a qualidade de vida, né, do povo. Então, gente, ó, o saneamento básico ele está ligado ao quê? Ele está ligado à distribuição e tratamento de água, está ligado à coleta e tratamento de esgoto, à limpeza pública, à coleta de resíduos e à destinação correta da água das chuvas, gente. Tá? Então, o saneamento básico é um direito previsto na Constituição Federal e ele deve ser disponibilizado gratuitamente a toda a população. Então, pessoal, devemos lutar pelos nossos direitos e também dos demais membros da sociedade, né? Aquelas pessoas que são incapazes. Então, sendo assim, gente, o saneamento básico adequado,
ele evita que a população ela entre em contato com a água e solo contaminado e ajuda a reduzir a proliferação de vetores de doença, como, por exemplo, ratos, mosquitos, baratas, certo? Dentre outros. Agora, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho, né, sobre as medidas envolvidas no saneamento básico. Por exemplo, a água que chega às torneiras das residências, ela deve ser tratada antes de ser consumida por nós seres humanos. E esse tratamento, gente, ele é feito através de um lugar chamado ETA, que é a Estação, né, de Tratamento de Águas, tá? Onde a água ela passa por diferentes processos, com o objetivo de torná-la adequada ao uso comum humano. Então a gente vai ver como é que funciona uma ETA, né? Uma Estação de Tratamento de Água. Primeiro, pessoal, a água ela é captada por bombeamento de rios e lagos, né? Que passando por estruturas que impedem a entrada de resíduos sólidos nas tubulações, certo? Então, pessoal, depois que é captada essa água, ela chega à ETA por meio de tubulações adutoras e é armazenada em tanque, onde recebe, por exemplo, cloro e outras substâncias que auxiliam na retirada de matéria orgânica e sujeira, até mesmo flúor, tá, gente? Então, depois, a água ela é encaminhada para um tanque de agitação lenta, e chamado tanque de floculação, né? Onde as partículas de sujeira elas se aglomeram. Então, a água, pessoal, proveniente do tanque de floculação, ele fica em repouso, para que os resíduos eles se depositem no fundo do reservatório e a água ela seja separada dos sedimentos, né? Esse processo a gente chama de decantação, né, gente? Então, já livre dos flocos de sujeira, a água passa por um outro tanque de filtração. Depois da decantação, ele vai para a filtração. E na filtração, eles retêm partículas sólidas que não foram removidas nessas etapas anteriores. Depois de filtrada, pessoal, ela é transferida para tanque, onde são adicionadas mais uma vez substâncias como cloro, como flúor, né? E eles vão auxiliar na desinfecção, né? Desinfecção dessa água. Por fim, gente, a água ela é conduzida até reservatórios, onde é armazenada para depois ser distribuída à população, certo? Então, em locais que não existe estação de tratamento, a água ela deve passar por um tratamento caseiro, a fim de eliminar os seres microscópicos que são causadores de doença. Então, esse tipo de tratamento ele envolve processos como fervura, como filtração, como a adição de hipoclorito de sódio à água. Ok, gente? A água ela é utilizada em diversas atividades do nosso dia a dia, gente, resultando na produção de uma mistura que contém restos de alimentos, como também urina, como fezes, né, sabão, entre outros. E a gente chama isso, pessoal, de esgoto, tá? Como essa água contém resíduos sólidos e ser microscópico, ela precisa ser tratada antes de ser devolvida aos rios e lagos. E esse tratamento, gente, eles são feitos por estações de tratamento de esgoto, que a gente chama de ET, né? Então a gente vai ver como é que funciona aqui, ó, o tratamento de esgoto. Ó. Primeiro, gente, ó, a água que elas são provenientes das residências, ela é direcionada para redes coletoras de esgoto e enviada à estação de tratamento, né? Então o esgoto que chega à ET, ela passa por um tanque grande que retém os resíduos sólidos maiores, como plástico e papel, por exemplo. Em seguida, gente, ele chega a um tanque onde serão retiradas as partículas de solo. Depois, pessoal, o esgoto ele segue para decantadores, né, onde as partículas de maior densidade elas sedimentam, né, ou seja, elas se depositam no fundo. E a parte líquida, que é proveniente da decantação, ela segue para o tanque de aeração. Né? O que é esse tanque de aeração? Né? Por que ele serve? Ele aumenta a quantidade de gás oxigênio no líquido. Com isso, gente, os seres microscópicos
decompositores, eles se multiplicam e eles passam a se nutrir da matéria orgânica. E aí ele vai formar o lodo, né? E esse lodo ele se deposita no fundo do tanque. A porção líquida ela é encaminhada mais uma vez a tanque onde os sólidos que ainda não foram removidos, né, eles se sedimentem de novo. E aí, gente, o que acontece? A parte líquida ela pode ser devolvida aos corpos d'água, né? Como rios e lagos, por exemplo. E o lodo, gente? O lodo ele é extraído, o lodo ele é tratado nos biodigestores, que são os locais onde existem bactérias anaerobiais que degradam a matéria orgânica, que é o lodo, que aí vai produzir o quê? Vai produzir água e gás metano. Então, o lodo tratado ele pode ser então depositado em aterro sanitário ou até mesmo também ser utilizado como adubo, tá certo, gente? Assim, pessoal, tem um detalhe, ó, o esgoto industrial ele também deve receber tratamento antes de ser lançado nos corpos d'água. Só que, no entanto, pessoal, erroneamente, né, muitas empresas eles os lançam diretamente na água. Eles não têm tratamento de esgoto. E isso é crime, gente. Isso é errado, não pode acontecer isso, tá? Gente, ó, mas além do tratamento de água e esgoto, outras medidas fazem parte também do saneamento básico, como por exemplo, né, a limpeza de vias públicas e a coleta e destinação adequada de resíduos sólidos, tá bom? A contratação de empresas especializadas na limpeza dos espaços públicos é de responsabilidade das prefeituras, certo, gente? A coleta de resíduos sólidos também é responsabilidade das prefeituras. As empresas contratadas elas devem coletar o lixo das residências e encaminhá-los em locais adequados. O serviço de coleta deve obedecer a um cronograma conhecido, né? Por nós, né? Os cidadãos. E, por sua vez, a gente deve depositar o material em embalagem apropriada naqueles sacos, né? E nos dias previstos, tá, gente? Para não ocorrer aglomerações de lixo na rua, né? Então tem que colocar também um lixo nos dias certos, tá bom? Então, pessoal, além disso, a coleta e a separação de resíduos recicláveis eles podem ser feitos por meio de empresas ou organizações não governamentais, contratadas pela prefeitura. Esses materiais eles são separados e depois enviados para a usina de reciclagem. Aqui são lixeiras e cada lixeira ela representa um tipo de lixo, né? Por exemplo, a vermelha é plástico, a azul é papel, a amarela é metal, a verde, pessoal, é vidro e a marrom é para lixo orgânico, tá certo? Pessoal, os resíduos sólidos produzidos e coletados em uma cidade, ele deve ser destinado a um aterro sanitário. E nesse aterro sanitário, eles são decompostos ao longo do tempo, sem que ocorra a contaminação do solo e da água, tá? Então, acontece o seguinte, ó, que a camada inferior, essa última camadinha aqui, ó, do aterro sanitário, ela é composta por um material impermeável, né? E esse material ele impede que substâncias provenientes da decomposição dos resíduos eles atinjam outras camadas do solo e também a água subterrânea, tá, gente? Do subsolo. As camadas de resíduos sólidos, gente, ó, essas camadas de resíduos sólidos que estão em decomposição, elas são alternadas com camadas de solo, tá? No processo de decomposição dos resíduos sólidos são produzidos o quê? São produzidos gases. E esses gases devem ser eliminados das camadas por meio de tubulações, gente, ó. Certo? Como vocês podem ver aí, ó. E também de chorume. O chorume, pessoal, é esse líquidozinho aqui, ó. Tá? Isso aqui que é o chorume, ó. Ok? E esse chorume, ele é coletado por tubulações e tratada para evitar justamente também contaminação do solo, certo? Embora os aterros sanitários sejam locais mais apropriados para a exposição de resíduos sólidos, ainda existe hoje os lixões, tá, gente? E nesses locais,
o lixo ele é depositado diretamente sobre o solo e a céu aberto. E isso favorece, pessoal, a proliferação de animais como ratos, como baratas, como mosca, né? E isso atrai doença, né? Então os lixões, eles apresentam uma ameaça ao meio ambiente e a nós seres vivos, tá, gente? Ok? Aqui um exemplo de um lixão, tá? E como devemos fazer a redução de resíduos sólidos, pessoal? Reciclagem e compostagem. Bom, aqui a gente pode fazer através da reutilização. Você pode pegar um material e reutilizar ele em um processo de aproveitamento de resíduo, né? Geralmente para a função diferente daquele que ele está sendo produzido. Você pode reutilizar, pode reciclar, é um processo em que envolve a transformação de um objeto em outro, né? Aqui você tem uma camisa proveniente da transformação feita com garrafa PET, né? Aqui uma camiseta feita de garrafa PET, um material, né? Você pode também utilizar os resíduos orgânicos, como por exemplo resto de alimento, para ser reciclado por meio de um processo chamado de compostagem. E nesse processo, o que acontece? Os resíduos que são armazenados em recipiente apropriado, eles sofrem decomposição. Então, assim, a matéria orgânica ela é transformada em composto orgânico mais simples, né, em adubo. Certo, gente? Bom, pessoal, o saneamento básico ele é essencial para a saúde da população e também para reduzir a transmissão de doenças, principalmente aquelas veiculadas pela água, né? Quando os serviços de saneamento básico não estão disponíveis à população ou são inadequados, né? O esgoto pode contaminar a água e o solo, o que pode prejudicar não apenas os seres humanos, como os demais seres vivos também. Então, além disso, gente, quando a água disponibilizada à população não é tratada, aumentam as chances da população ingerir água e alimentos contaminados e, por consequência, adquirir doença. Então, pessoal, agora a gente vai estudar algumas doenças transmissíveis que estão diretamente relacionadas com a falta de saneamento básico. A primeira doença, gente, é a febre tifoide. A febre tifoide ela é causada pela bactéria Salmonella typhi e ela é transmitida pelo contato com água e alimentos contaminados com fezes e urina do doente, por exemplo. Tá? Essa bactéria ela utiliza as células de defesa do corpo humano para se multiplicar. E então espalha-se para o baço e fígado, né? Essa doença ela causa febre muito alta, né? Dores de cabeça e diarreia, tá, gente? A hepatite A, né? Que a hepatite A ela é causada pelo vírus HAV, que causa a inflamação do fígado, tá? Ele provoca a inflamação do fígado. E esse vírus, gente, ele se encontra-se no sistema digestório humano. Por isso, eles são eliminados do organismo com as fezes. A transmissão da hepatite A ela pode ocorrer, por exemplo, pelo contato físico entre a pessoa que está contaminada ou por meio da água e alimentos contaminados. Tá? Então, a pessoa com hepatite A ela pode apresentar tonturas, náusea, febre, dor abdominal, peles e olhos amarelados, urina escura e fezes claras, tá, gente? Temos aqui a leptospirose. A leptospirose é muito perigosa, né? Uma doença causada pela bactéria chamada Leptospirus interrogans. E elas são adquiridas principalmente pela ingestão, né? Ou contato com a água que está contaminada. Essa bactéria, pessoal, ela é encontrada na urina de ratos e se mistura à água, principalmente nos alagamentos, durante os alagamentos, né? Nas inundações, nas enchentes, por exemplo. Né? Então, ao entrar em contato com a água que está contaminada, a bactéria ela pode sim penetrar a nossa pele. Tá? Então, não precisa nem você ingerir a bactéria, ela consegue penetrar a sua pele. E os sintomas mais comuns dessa doença são o quê? São febre, dores na cabeça e no corpo, principalmente nas panturrilhas, e também a pele com a coloração amarelada. Tá?
E em caso mais grave, ela leva à morte, tá, gente? Tá certo, gente? Bom, e temos também as esquistossomose, né? A esquistossomose, gente, ela é uma doença causada pelo parasito Schistossoma mansoni ou mansoni, e ele é adquirida pelo contato com água também contaminada, principalmente com as fezes do doente. Então, ao entrar em contato com essa água, lavas elas penetram na pele da pessoa, tá? Dentro do corpo humano, essas larvas elas se tornam adultas, que aí vai produzir ovos que são liberados nas fezes humanas de novo. E aí começa o ciclo mais uma vez. Então, a esquistossomose ela é popularmente chamada de barriga d'água. Por quê, gente? Porque o parasita ele pode causar lesões em outros órgãos, como o fígado e o baço, por exemplo, né, nos seres humanos. E aí, pessoal, ele vai provocar o acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Por isso que fica volumoso, tá certo, gente? Bom, pessoal, temos a amebíase, né? Que a amebíase ela é causada pelo protozoário chamado Entamoeba histolítica e ela é encontrada no intestino de vertebrado. Então, os seres humanos ele pode adquirir essa doença pelo quê? Pela ingestão de águas e alimentos que são contaminados com a fezes desses doentes, né? Geralmente, a amebíase, gente, ele causa dores abdominais e diarreia. E, em alguns casos, febre e calafrio. Além disso, pode também afetar o corpo, o órgão do corpo humano, tá? Como, por exemplo, o fígado e os pulmões. E por fim, não, temos mais dois, né? Temos a giardíase. A giardíase, gente, ela é causada pelo protozoário Giardia lamblia, né? Que é um parasita, ele é um parasita e ele parasita o intestino humano, tá? Ela é adquirida principalmente pela ingestão de água e alimentos que são contaminados, né, pela Giardia lamblia. Essa doença, gente, ela pode causar diarreia, dores abdominais, perda de massa corporal, tá certo? E por fim, pessoal, temos a rotavirose, né? A rotavirose ela é uma doença causada por alguns rotavírus, né? Ela pode causar diarreia grave em crianças menores de 5 anos de idade, além de vômito e febre. A sua transmissão ela ocorre principalmente pela ingestão de águas e alimentos que são contaminados e pela via fecal-oral. O que é a via fecal-oral, pessoal? O semicroscópico ele é eliminado nas fezes, contaminando as mãos e onde elas tocam, como a boca e os objetos. Por isso, quando você vai o banheiro, utilizar o banheiro, você deve lavar as mãos, tá, gente? Porque ali, nas suas fezes mesmo, você pode se contaminar com as suas próprias fezes, ok? Então, diferentemente de outras doenças de vinculação hídrica, gente, a rotavirose ela pode ser prevenida pela vacinação, certo? Pessoal, por hoje é só, né? E na próxima aula a gente vai estudar sobre o controle e eliminação de vetores e também mais algumas coisinhas, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Foi uma aula bem comprida, né? Mas é essencial para o nosso aprendizado, ok? Então, se você gostou da aula, curte aí, dá seu like e a gente se encontra na próxima semana, tá? Então, tchau, tchau, um grande abraço e até a próxima.